Muito boa noite, gente. O iPhone de novo entrou em greve. Da outra vez eu tive que pegar esse celular de backup. Então hoje eu já entrei com o celular de backup, porque mais cedo também ele não entrou de jeito nenhum. Então já estamos aqui com o Dr. Ricardo. Muito bom. Boa noite, Amílcar. Boa noite. Olha só que chique. Funcionou de primeira. Quando funciona, a gente fica até Mais animado, feliz, né? é. Vamos Muito bem, aproveitar gente. e enviar algumas mensagens para pessoas, avisar que estamos online. Eu vou Isso, do fazer lado isso. direito aí, você vai Você que está dando aqui uma pode ajudar alguém. compartilhada. Vou compartilhar com algumas pessoas. Essa é uma live interessante que a gente vai fazer, né? Como foi seu dia hoje, Amílcar? O meu foi ótimo. Eu estou criando uma coisa que eu vou falar no final da live. Então, fique ligado, porque no final da live você vai saber uma novidade. Ela não existe ainda. Então, é a novidade da novidade. Maravilha. Maravilhosa mesmo. Eu até Muito hoje bem. comentei. Sim, fale. Não, hoje eu comentei com algumas pessoas sobre esse tema que, casualmente, algumas mulheres têm essa dificuldade de emagrecer depois dos 40, e aí fala dos problemas, enfim. E aí eu convidei para essa live para que pudessem entender o processo. Porque quando se entende o processo, a gente pode agir da melhor maneira. Então, uma pessoa que ela me falou assim, um amigo, ele me fala assim que a gente precisa observar para agir e logo entender. Porque na observação é que está o entendimento. Ou seja, observando a gente age e entende o que acontece. E aí pode fazer os ajustes. Essa é a ideia de nosso encontro agora aqui hoje. É verdade. Olha só. Vamos então começar. O tema da live é ansiedade, emagrecimento e é mais voltada para mulheres. Mas por quê? E os homens que estão aí? Não tem problema, tá? Apenas 88 em cada 100 pessoas que nos procuram são mulheres. Então é por isso que a gente fala mais de mulher do que de homem. Então, os 12 homens são os homens mais inteligentes entre a maioria, né? Que estão querendo viver mais e melhor. Parabéns para os homens que estiverem aqui ou estiverem assistindo a gravação. Então, o que você vai fazer agora? Vou te pedir para você fazer agora. Tá? Veio na neurociência isso aqui. Você vai, de preferência, sentar com a costa apoiada numa cadeira, os dois pés no chão. Se a sua cadeira tiver braço, com a minha, põe no braço da cadeira. Se não tiver braço, você descansa as mãos na sua coxa. E a gente vai fazer o que eu chamo de respiração quadrada. Tá? Então você vai estar muito mais focado no que a gente vai apresentar. Então, respiração quadrada. Vamos lá. Segura, solta. Segura, inspira. Solta. Inspira. Solta. Última vez. Inspira. Então agora você está no momento presente. Então, sinta a ponta dos seus pés.
sinta o lóbulo da sua orelha direita. E a ansiedade é você pensar principalmente no futuro. Assim como, em grande parte, a depressão é pensar, em boa parte do tempo, no passado. Ou em quando foi bom, quando isso, quando aquilo outro. Então, quando você faz essa respiração quadrada, por 2, 3 minutos, o que é que acontece? Você fica no momento presente. E você pode tomar muitas melhores decisões. Inclusive, quem sabe, de pegar alguma coisa para você anotar algumas coisas que você vai decidir nessa live. Então, um dos pontos que eu quero, antes de passar a bola para você, é o seguinte: você sabia que ansiedade, nervosismo, é uma das chaves para você ou engordar ou ter dificuldade para emagrecer, para baixar o peso saudável? Sabia disso? Se você quiser, comente alguma coisa. Agora na live, é vivo, claro, ou depois na gravação. Então, é a ansiedade, esse nervosismo, que acaba gerando um hormônio que a gente tem naturalmente quando acorda, o cortisol. E eu vou passar a bola para o doutor Ricardo para falar um pouco do cortisol, no caso, cortisol em excesso ou fora de hora, que aí ele não é bem-vindo. Você, Ricardo. É, é, é um dos hormônios-chave e até um dos principais que nós estamos aqui hoje como espécie humana através da nossa história como humanidade, né? Porque se não fosse pelo cortisol, esse é um mecanismo biológico que o corpo tem de defesa, porque na antiguidade, ou seja, na época dos primeiros homens, mulheres, né? Quando se tinha um perigo, se ativava esse hormônio para poder ter energia para o corpo e combater o predador, no caso. Hoje não temos mais o predador, mas temos o estresse diário e esse cortisol aumenta e dura 10 a 16 horas, se mantém em sangue. Isso cria uma reserva de gordura, porque a gordura é no corpo uma maneira de armazenar energia rápida, para a gente ter energia rápida e principalmente gordura visceral. Por isso que na região central do corpo é que se armazena essa gordura visceral para estar pronta para servir naquele momento de estresse, no caso, na época ancestral, para correr ou lutar. E essa gordura, essa energia vai para os braços ou para as pernas, né? Então, quando aumenta esse cortisol, aumenta a fome. Como se repete esse ciclo, é um ciclo que se mantém durante o dia muito alto, e o cortisol ele é como se fosse a maré do nosso corpo, ele é alto de manhã e baixo à noite. Mas quando a gente está com tanto cortisol elevado durante o dia, isso gera problemas e gera ansiedade. O estresse, geralmente, é um dos gatilhos que gera ansiedade, porque você está estressado com algo. Aí gera aquelas ansiedades de vai dar certo, não vai dar certo, vou fazer, não vou fazer. E quando você não tem claro o propósito, não tem claro para a direção, a pessoa fica com nível alto de cortisol. E esse hormônio, ele é bom, mas ele ajuda a estocar gordura onde não queremos estocar gordura. Então, entender esse processo nos alivia dessa culpa, dessa responsabilidade, que até falamos disso na live anterior. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista no perfil do professor Amilcar. Ou no meu perfil também estamos com essa live, a gravação que você pode assistir. Ou no YouTube. Peça para nós, né? Olha, a Kátia Silene ele mandou uma sugestão para eu participar. Eu falei o seguinte: eu vou conversar com a Kátia, e aí, semana que vem, quando nós vamos falar de outros detalhes sobre como a mulher 40 mais
se mantém saudável e vital, aí ela vai participar. Porque ela foi uma pessoa que no mês de janeiro, ela literalmente mudou de vida, seguindo as recomendações da live e também tendo o atendimento conosco. Então, isso é maravilhoso. Agora, só dando uma resumidazinha aí no que o doutor Ricardo falou. Imagina, há 10 mil anos atrás, aparecia uma onça na sua frente. Aí o corpo ele libera cortisol e adrenalina para você poder correr, tá? E você poder ficar atento. Porque aparecendo a onça, você tem que decidir em segundos. Você vai correr da onça ou você vai enfrentar. Mas, Amilcar, enfrentar a onça? Você pode enfrentar a onça. Você pega um pedaço de pau, etc. A onça, ela é inteligente. Ela não vai atacar uma carne ruim de comer como ser humano se ela tiver risco de vida, tá? Então, pode enfrentar. Aí, hoje em dia, quais são as nossas onças? Eu tenho um amigo que falava assim, a minha onça são os boletos. E pior, quando eu termino de pagar o último boleto, eu digo, opa, liberou o cartão, vou fazer outro boleto. Então ele não se lembrava, ele não se livrava nem das dívidas, nem do cortisol. Tá? Então, isso é uma dica importante. É bom você fazer uma lista de 1, 2, 3 coisas que mais geram estresse e ansiedade para você. Ah, mas eu tenho uma conta para pagar dia 1º. Ok, hoje não é dia 1º. Não sei que você assistiu a gravação dia 1º. Que tal você focar no que você esteja no seu controle? Talvez gerar uma renda extra ou alguma outra maneira, em vez de você ficar pensando nessa conta. As redes sociais, elas nos treinam a ter ansiedade. Por quê? Porque você olha por um vídeo de 30 segundos e já passa para outro. O que tem no outro vídeo? Será que é mais interessante que o deste momento? Tá? Então, é bom a gente ter um tempo para a rede social e não ficar indefinidamente na rede social. Tá? Já aconteceu comigo de eu perder tempo na rede social, já aconteceu com você. E eu não estou te acusando de nada. Apenas estou dizendo que ela é feita para gerar ansiedade. Eu quero ver de novo aquilo. É assim mesmo. Tá? Então, isso é uma boa dica para você se proteger em relação a isso. E, especialmente, se vou completar 58 anos. Se você tem mais de 40, os nossos recursos de lidar com cortisol, com ansiedade, etc., eles diminuem. Então, você começa uma dieta e para. Porque meu parente me convidou para o aniversário, eu chutei o pau da barraca, e não adianta mais. Sim, não transforme uma refeição ruim um padrão. no stop do seu processo. Continue o padrão se você estiver num padrão de emagrecimento. Agora, quase todas as lives, eu vou repetir essa palavra que eu vou dizer agora. Você precisa de uma ambiência adequada. Então, é por isso que é bom você estar com um profissional que realmente saiba te conduzir, se você quiser emagrecer, né? Por quê? Porque, por exemplo, nós vamos começar agora em março mais um desafio de 21 dias de emagrecimento. Então, tem já um grupo de nutricionistas, tá? E de especialistas, como eu e o doutor Ricardo, que vão te dar lista de supermercado, lista de refeição, lista de doces. Tem doce que pode comer e emagrecer? Acredite. Tem. Tá? Listas, hoje tinha uma discussão dessa palavra, uma lista de detox. Tá? Então, tem várias coisas muito úteis. E se você é aquela pessoa apaixonada pelo método que está na moda, né, do jejum, tem também como você fazer jejum suplementado, que é o jejum que eu e o Dr. Ricardo fazemos e recomendamos. Inclusive, hoje estou terminando com sucesso um jejum de... hoje deu 52 horas de jejum, então foi muito bom. Tá? Então, isso dá uma clareza mental, rejuvenesce, etc. Não é simplesmente para emagrecer. Tá, Ricardo. E então, até com a respiração quadrada, você controla um pouquinho o cortisol e a ansiedade. E o que mais uma pessoa de
10 anos de idade ou de 100 anos de idade pode fazer em relação a esses hormônios, a ansiedade e o emagrecimento? Tem duas coisas que são muito favoráveis para controlar o cortisol. E uma delas é o sono. E a gente falou recentemente do sono, não foi? E a outra é a musculação. Porque quando o corpo está gerando essa energia para os músculos, diminui o cortisol para que se estabilizem o resto dos hormônios. Logicamente, quando a gente está fazendo musculação, estamos direcionando a energia que está no corpo para aumentar a massa muscular. Essa é duas estratégias simples. Tem outras variadas estratégias. Eu uso muito a ir na casa de Deus, o que um amigo chama a casa de Deus, a praia, a grama, a areia, o mar, o ar, ou seja, a respiração, esse exercício que a gente fez anteriormente, ele ajuda a baixar os níveis de estresse do corpo e abaixa o cortisol dessa maneira. E quando você está em contato com a natureza, se alivia as cargas. O nosso corpo ele carrega quando estamos muito estressados por causa de todo o que a Mika falou anteriormente de boletos, esposa, marido, crianças que ficam brincando muito na casa, ou o chefe no trabalho, etc. Tudo isso que pode estar dando um estresse, o corpo carrega cargas positivas aqui. Quando estamos em contato com a terra, com a grama, com a areia, com a água do mar, que tem cargas negativas, o corpo libera isso e faz o que chamamos de aterramento. E isso deve ser feito, logicamente, com os pés descalços, sem calçado. Que isso era o que fazia o ser humano há 10 mil, 20 mil, 30 mil anos atrás. Não tinha sapato. Então, quando colocamos isolante no nosso pé, acabamos de tirar aquela estratégia de descarregar as cargas com a terra. Então, essa é uma que eu mais uso. Eu moro aqui perto da praia e aí eu vou de vez em quando, faço uma corrida, vou até a praia, dou um mergulho, ando na areia e, acredite, você volta outra pessoa. Ah, Ricardo, não tenho praia, não estou perto de nenhum lugar assim. Se você tem um quintal, se você tem uma praça, vai na praça com sapato e depois ande 20 minutos. Isso vai ser uma diferença na tua vida grandiosa. Ah, não tenho nada disso. Então vai na praça. Se tiver uma árvore, abraça a árvore, porque só o contato com a natureza já vai fazer com que se descarregue essas cargas positivas que se acumulam. Olha, lá em Nova York, né, na Amazon, você pode encomendar um tapete grounding. É um tapete de aterramento. Você tem que pagar não sei quantos dólares, chegar na sua casa. Um tapete, você tem que ligar lá no sistema de aterramento, que é justamente o que o Ricardo faz de graça na praia. Se você tiver vergonha de abraçar árvores, você se encosta na árvore e abraça ela de costas. Mas depois você vai se acostumar. E, Ricardo, a propósito, a nossa sociedade, ela passa o dia de sandália de dedo ou de sapato. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso? O aterramento, porque isso faz diferença. Isso não é o que os antigos diziam, isso é frescura, isso é invenção da sua cabeça. Isso já está comprovado. E os antigos diziam, faça isso, vá para o campo ou vá andar descalço. Tá? Não, inclusive isso é física, isso é energia. Nosso corpo, todos nós somos energia. Então, quando tem vários vídeos na internet, eu tenho um por aqui na Salvo, que um pesquisador faz isso. Ele vai com um chinelo, coloca os pés com um chinelo na grama e tem um voltímetro, um medidor de energia. E ele coloca e está zero, está zerado. Quando coloca, tira o chinelo, acontece como é? Se fecha o circuito. Diferença de potencial e Exatamente. E a oscilação aparece a diferença de potencial que fechou o circuito, né? Quando não fecha, está zero.
E aí, mostrando como é que acontece, porque não é mágica, não é nem a bruxaria, nem nada, é pelo contrário, é física mesmo, porque se acumulam as cargas e o corpo entra em conexão com a Terra e faz essa transferência de cargas, que é o que realmente acontece. E dessa maneira o corpo ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o que nos acalma. Nós temos dois sistemas, o sistema simpático, que é o que acelera o corpo, acelera o momento de estresse para nos defender, para correr, para lutar. E o parasimpático, que é aquele que nos acalma, que é a respiração. E quando a gente faz respiração, ativamos o sistema, os dois, na verdade, mas quando fazemos a respiração profunda, ativamos o parasimpático. Olha, a Enelilda, lá de Caloré, no Paraná, eu fui lá na fazenda da família dela, nós fizemos uma caminhada lá na única cidade com carro do Brasil, e é maravilhoso. Por quê? Porque rapidamente você entra na natureza. Então, esse tipo de coisa é energética. E por que eu estou falando isso aqui para você? Porque grande parte, especialmente das mulheres com mais de 40 anos, que começam uma dieta, param. Aí você diz, poxa, eu não consegui. E isso não é culpa sua. Ah, mas é culpa sua não continuar na dieta? Não, não é simplesmente culpa sua. Quanto mais idade você tem, menos energia você tem para lidar com estresse e com excesso de cortisol. Então você vai descontar em alguma coisa. No cachorro, no gato, no papagaio, no marido, na esposa, etc. E onde? Na A comida. comida. Tá? São as fugas, né, que as mulheres fazem, a pessoa em geral, né, até homem também. E tem um detalhe mais, né, que com o tempo o corpo vai envelhecendo todo o sistema. Isso se chama senescência biológica, envelhecimento de todos os sistemas do corpo. A resposta é mais lenta. Se não tiver uma estratégia, uma estrutura, um protocolo, um acompanhamento. Eu estava pensando agora, quando tu estava falando também, que as pessoas, nós estamos já condicionados de criança a aprender onde? Com alguém que nos ensine. Na escola, a gente vai para a escola, passa uns anos estudando e o maestro nos ensina o que devemos aprender. Na universidade também, quem fez o curso superior como você e eu, também a mesma coisa. Então, muita gente esquece que a alimentação, nutrição, também precisa ser aprendido. Não quer dizer que porque comemos, sabemos e somos master. E essa é uma frase até do Dr. Nathaniel Dionisky, que todo mundo é expert em nutrição porque come. E não é bem assim. Porque tem alguns detalhes que não são, que não se sabe, que a pessoa não sabe. E quando tem uma ajuda de alguém como a Mica, como eu, que somos mentores de emagrecimento, mentores de estilo de vida ativo e saudável, você tem o passo a passo, onde você já vai evoluir, vai fazer a transformação, porque mentor é quem já fez algo e ensinou algo a alguém, ou seja, já fez algo que ensinou e tem resultados. Diferente do coach, né? Que coach quem sabe a teoria e às vezes não aplica. Olha só, gente, vamos resumir aqui. Primeiro, uma palavra que o doutor Ricardo... Ele falou duas palavras que eu vou aqui repetir para você. A primeira palavra é senescência. Senescência é você envelhecer, ou seja, o seu sistema ele não é mais 100%. É mais 90%, 80%, mas ele não é doença. Envelhecimento, nossa escola não considera como doença. É um processo. Caso você não saiba, hoje existem corredores de corrida com 100 anos de idade, caso você não saiba disso. Tá? Existem halterofilistas com 80 anos de idade. Tá? Então, mas esse cara de 80 anos, ele carrega a mesma coisa que o cara de 40 ou o cara de 30? Não. Tá? Mas ele é halterofilista. Então, a senescência é um nosso processo de envelhecimento, mas considerado sem doença. Né? E a outra palavra foi maestro. Maestro é uma palavra que o doutor Ricardo usa para mestre. Tá? Que o maestro é o mestre da orquestra. Então, é bom você ter um mestre que tenha experiência e conhecimento no que você quer.
por exemplo, no emagrecimento. Então, tem uma historinha que eu gosto de contar, eu vou contar essa várias vezes. Você já estava na outra live, eu vou contar de novo. Quando eu comecei a trabalhar com nutrição celular e rejuvenescimento, há 31 anos atrás, na verdade um pouquinho antes, né, que foi no final de 93, o que é que acontecia? Tá? Na verdade, a gente começou a fazer grandes palestras em 95. Então, em 95 tinha um fato. Toda a sala com 30 pessoas, eu tinha um depoimento de alguém que emagreceu de 5 a 10 quilos no primeiro mês. Amigo, de 5 a 10 quilos no primeiro mês. A gente até se assusta hoje, né? Quando está sendo gravada essa live em 2026. Sempre, sempre tinha. E hoje, amigo, você me garante que eu vou emagrecer 5 quilos? Não, porque a comida mudou muito, gente. Boa Em observação. 95, eu podia ir no supermercado, que é aqui do lado de casa, e comprar um requeijão. Sabe o que tinha dentro do requeijão? Queijo! Ele até riu, porque ele sabe o que, é que tem dentro do requeijão. Você não acredita que dentro do requeijão tinha queijo? Hoje você não sabe o que tem, e se você tiver requeijão em casa, tenha curiosidade. Tira uma foto lá das letrinhas, aumente no seu celular e leia. A última coisa que tem ali é queijo. Tá? Então vamos pegar o que o doutor Ricardo falou. Você pega um mestre que saiba alguma coisa sobre alimentação, sobre nutrição, porque hoje você precisa estudar para conseguir comer. Se você for comer requeijão, porque quando você era criança, você comia e dava tudo certo, não. Tá? Tem até aqueles posts, né, que eu já vi no Instagram, que é assim, né? Ah, mas eu tomava sorvete quando eu era criança. Digo, mais ou menos, porque hoje você sabia que a Nestlé ela vai deixar de produzir sorvetes porque percebeu que a qualidade do sorvete dela, Nestlé, piorou muito e que não interessa mais para ela. Tá? Olha, a nutricionista que está aqui, a doutora Lenil, está dizendo é bem isso. Tá? Então, uma série de coisas que a gente fazia quando a gente era criança, né? Então, quando você que tem mais de 40 anos fazia, hoje, se você comer, como diz o outro, vai dar ruim. Tá? Então não é sua culpa. Se você começa uma dieta, para. Começa, para. Ah, não vou dieta mais. Eu não vou nem mais fazer dieta. E como dizia o professor Davi Menezes, aliás, ele diz, tá? Inclusive eu tenho que dar os parabéns para ele hoje, aniversário dele. O professor Davi Menezes diz o seguinte: dieta não é aquela dieta de fome ou dieta disso. Dieta, por definição, é o que você come. Você pode fazer uma dieta de batata frita. Tá? Eu como batata frita todo dia, então é uma dieta de batata frita. Mas se você quer uma dieta orientada de emagrecimento, é bom você procurar alguém que saiba. Tá? Muito bem. Então, o doutor Ricardo ele vai falar de novo um pouquinho de hormônio, vai começar a dar um fechamento, e eu vou falar da próxima live, e eu vou falar de duas novidades no final. Tá? Inclusive, presente meu e do doutor Ricardo. Com você, Ricardo. Fazendo uma recapitulação mesmo do hormônio cortisol. Quando a gente está com muita ansiedade, o cortisol aumenta. Consequentemente, aumenta outro hormônio que é a insulina, porque esse cortisol, essa energia que a gente vai liberar o cortisol o que faz é liberar energia. Ele é um hormônio do estresse, considerado do estresse, que libera um outro hormônio que é o glucagon, que esse glucagon é o que tira a energia, né, para ter disponível no momento. Só que quando essa energia não se usa, aí precisa a insulina para pegar essa energia e guardar de novo para as células adiposas, e geralmente na região central. Então, controlar a ansiedade controla o cortisol, ou seja, evitar esses picos de ansiedade, como a Mica falou anteriormente no início, não se preocupar com o futuro, porque pensar muito tempo no futuro é ansiedade. Então, a respiração, o contato com a natureza, isso nos deixa em um momento presente. Caminhar, isso é algo que não falei, caminhar por um período de tempo, só caminhar, sem
sem o celular na mão, de preferência, você consegue acalmar o sistema nervoso também.